Rapaz, é um negócio assim apaixonante, né? A Bíblia. Rapaz, um negócio que foi escrito por uma igreja, uma carta, escrito numa carta. Virou a boa parte da Bíblia que a gente lê hoje, né? Que coisa fantástica que o Espírito Santo faz, né? É muito gratificante, sabe? Pensar que pessoas viajaram dias e dias para deixar essa carta, para que se lessem nas igrejas, para que para que alguém lesse e todos fossem instruídos, né? Porque aquele dia, naquela época, alguém lia e os outros entendiam o que eu vi. Porque hoje, naquela época, não. O apóstolo Paulo, o senhor pode escrever, tinha 70 membros na igreja, o senhor pode fazer 70 cópias à mão? Sacanagem, né? Pensou, presbítero? 70 cópias à mão. O senhor pode escrever, porque aí a gente não precisa ficar lendo para todo mundo. Né? E fora isso também, que era... A pira era caro, não era assim. Você vê? Um papel, um negócio para você escrever já era... Custava. Hoje a gente tem papel. Nem era papel mais, né? A gente tem agora ela disponível. E nós devemos dar o devido valor, porque tem custo de sangue. Tem custo de trabalho. Pessoas viajaram dias e dias para deixar essa carta. Essas e todas as outras cartas nas igrejas. Efésios 6:10. Quanto ao mais o quê? Aliás, vamos orar antes. Eu estou criando esse hábito aqui. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante da sua presença, oramos, consagrando os nossos ouvidos, a nossa vida, cativos em obediência à voz do teu Espírito, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Fala, cura, liberta e exorta. Que todo valente seja amarrado no abismo, que toda letargia, sonolência, que toda ação demoníaca seja cancelada na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, me usa conforme o teu querer e a tua vontade, que de mim flua apenas aquilo que o Senhor deseja e nada mais, apenas aquilo que o Senhor deseja falar, e que de mim eu estou à tua disposição, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra... o diabo tem cilada? E tem. Mas é fácil identificar o diabo, né? Rabo, chifre, vermelho. Lá ele lá, ó. Já tá lá. Meu amigo, às vezes o diabo, para alguns homens, ele vem de saia, de perna de fora. Às vezes, para alguns outros, vem em forma de dólares, de dinheiro. Ali, uma proposta muito legal na mesa, assim, fala, é de Deus. Não é. A gente vai ver aqui. Para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. Pode se assentar. Como vocês já sabem, o pastor está lá na aula, né, online dela, aprendendo lá, que a gente, infelizmente, ela bombou lá só para você ter uma ideia, no dia de uma das provas que ela tinha que fazer, a gente teve que aconselhar. E aí ela bombou na prova. E aí a gente teve que pagar para poder, né? Então,
Ela está lá e eu estou. Ela está lá na posição dela nesse momento e eu estou aqui na minha posição, representando. Então, a verdadeira luta, nossa, a gente já está careca de saber, igual o presbítero, né? Inclusive, você não está assistindo frio, não, é? O seu Joque também. Ah, o seu Joque está coberto. O Zé Carlos também está coberto. Nós já estamos mais do que sabidos de que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O problema não é o que a gente sabe, o problema é que na hora que o cinto aperta, a gente não coloca o negócio em prática, entendeu? A gente acha que é a nossa esposa falando. A gente acha que é ali a pessoa falando, a gente acha que é pegando o nosso pé, a gente acha que é o cliente que não quer pagar, a pessoa que está me respondendo mal, a pessoa que está fazendo cara feia para mim. A gente começa a justificar as coisas que são espirituais de forma racional. A gente começa a racionalizar. Então, essa enfermidade, não, mas isso daí já está uma semana, 2 semanas. Não, mas isso aí é porque tomou uma friagem, é porque isso, porque aquilo outro. Eu não estou falando que não é, nem tem tudo é espiritual. Mas o problema, existem os 2 extremos, né? Os 2 extremos é o extremo de que todo mundo espiritualiza tudo. A pessoa foi, futucou a unha, futucou. O que acontece com a unha? Ela encrava. O inimigo se levantou. Não tem nada de inimigo. Foi você mesmo. Foi o seu inimigo que futucou a unha. Ao invés de ir num profissional que pudesse, né? E aí o cabra vai. Não trabalha, não faz os negócios. Aí, tá uma prova, não sei o que, não tô ganhando dinheiro. O cliente. Não tem nada de inimigo, não. Não tem inimigo. O cara vai. Não estuda na prova, chega lá, na hora da prova, o inimigo me deu um branco na cabeça e eu não lembrei das respostas. Não tem nada de inimigo, foi você mesmo que ele... Tá entendendo? Tá entendendo? Me deu um branco, o inimigo me lançou setas na mente e veio... As setas eram brancas, que me deu um branco. Não, você não estudou. Tá entendendo? O cara vai, faz uma laje, pensa só numa laje, o vizinho lá do lado está fazendo a laje. Faz uma laje e não põe coluna nenhuma no meio. Faz os negócios tudo amarrado de qualquer jeito. Aí vai bater a laje cai. O inimigo se levantou, derrubou minha laje. Foi o inimigo? Foi? Não, foi o pedreiro. O inimigo foi o pedreiro. Tá entendendo? A esposa vai lá, maltrata o marido. Estou citando exemplos, viu? Não estou falando de ninguém, não. Só deixando bem claro aqui. Estou citando exemplos aleatórios. A esposa trata mal o marido, ou vice-versa. O marido trata mal a esposa. Aí chega lá, na hora do... Eu vou falar do homem, que... Aí chega lá no fim do dia, o homem fala assim, amor, não sei o que, tá... Vai pra lá, homem, não sei o que. O inimigo tá atacando minha esposa, o inimigo tá... se levantou na minha casa. Não, se foi você, o inimigo é você mesmo. Que você tratou mal ela e agora você quer... denguinho. Ninguinho. Não, meu filho. Você tá entendendo? Tem esse extremo. Que a pessoa quer espiritualizar tudo. E tem o outro extremo. Qual é o outro extremo? O extremo é de que a pessoa acha que nada é espiritual. O demônio, a pessoa está rosnando. Eu vou matar, vou destruir. Não, essa pessoa precisa ir para um psicólogo. Aí, gente,
Em nome de Jesus, sai. Aí ele estava fingindo, fazendo um teatro. Tem gente que é tão racional, é a mente grega, né? A mente não, questionadora, questiona tudo, a mente cética. Gente, um homem espiritual discerne todas as coisas. As coisas espirituais para o homem natural são... Só quem lê Bíblia. As coisas espirituais, quem responder, eu dou um doce. As coisas espirituais para o homem natural são... Ó, o Lulu vai ganhar. As coisas espirituais para o homem natural são loucura. Não, que isso, esse negócio aí de... Não existe não, esse negócio de ir lá ficar orando no monte. Pra quê? Eu oro na minha casa. Sabe, começa a espirituar e aí pega o Espírito Santo e bota ele num quadradinho e fala assim, o senhor só pode atuar desse jeito. Em outras palavras, eu mando no senhor. O senhor só atua do jeito que eu falo. Tá entendendo? Nenhum dos dois extremos são válidos. Porque nem tudo é espiritual e nem tudo é natural. Só que uma coisa eu sei. A doença, seja ela de ordem espiritual ou porque o outro foi lá e futucou a unha até ela encravar, até ela der um negócio lá, ou porque o outro andou de peito aberto no frio e pegou a friagem, Deus é poderoso para curar tanto de uma ordem quanto de outra. É ou não é? É poderoso ou não é? É. É poderoso. E é isso que nós precisamos entender. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nunca foi. E aí, então, pastor, o que a gente faz? Na hora que acontecer, que a guerra, que o inimigo estivesse levantando, o que a gente faz? Você sai daqui da minha casa, que você está me atrapalhando de conversar. Faz assim, ó. Vem aquela coisa, você está conversando com sua esposa, aí começa a discussão, aquela coisa, aquele calor. Aí você fala assim, o senhor pode sair da minha casa agora? Get up now. Agora. Sabe que você está me atrapalhando de conversar com a minha esposa. Sai agora, em nome de Jesus. Agora. Não, porque você não está vendo o jeito que ela está. Sai agora! Não, mas você não está falando, você não viu o jeito que ele falou. Vai embora, agora! Está entendendo? Vocês estão entendendo? Está entendendo? Então, nós precisamos botar em prática quando a situação se levanta exatamente naquela hora. Pronto. Existe uma luta, existe um combate, muito pior do que o do UFC, porque a luta é contra um reino das trevas, um reino invisível aos olhos humanos. Existe uma luta, existe um inimigo, e se existe um inimigo, vamos entender o seguinte: se tem um inimigo, é o inimigo. Ele não é meu amigo. Se ele é meu inimigo, as vontades dele são iguais à minha? Do reino que eu pertenço? De que reino que você pertence? O Zé Carlos se poupou de falar. Ele só olhou para cima assim. De que reino que você é? O Zé Carlos só fez assim. Né? Poucas ideias. O reino de Deus, se ele é meu inimigo, as vontades dele, os objetivos e propósitos dele são diferentes do qual reino eu pertenço. Então logo aquilo que ele quer para a minha vida não é de paz, não é de coisa boa, nada.
Então, as armas com que nós lutamos, nós temos armas, não temos? Tem arma? Temos. Só a gente tem arma? O inimigo tem arma? Tem? Sério, Gabriel? O inimigo tem arma, dona Margarida? Tem. E ele tem arma para ficar de enfeite. Olha quantas armas eu tenho. Os meus troféus. Não, ele tem arma para usar. E ele usa. E ele coloca em prática as armas dele. Você pode ter certeza absoluta. E ele está colocando em prática as suas armas. Ele está colocando para funcionar. Ele está colocando em prática as armas das quais ele tem. O texto que nós lemos fala que quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que a gente ganha força? Na força do seu poder. Lembra de Atos? Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Quem? Qual pessoa? Espírito Santo. Vou falar já sobre oração, mas que é uma das armas. As pessoas querem as coisas mais evidentes, mas assim, a oração é muito negligenciada. É muito negligenciada. Não tem outra forma. Como que eu vou me relacionar com o Espírito Santo sem oração? Vai, alguém aí. Qual é o jeito de relacionar, falar, ter intimidade com o Espírito Santo sem oração? Me ensina essa mágica, porque tem gente que... Você acredita que tem gente que diz que ama a Deus e não ora? Diz que é íntimo de Deus, está ali, fechamento, camiseta, sou de Jesus. Às vezes até em inglês, né? I belong to Jesus. Camiseta, mas oração zero. Oração zero. Ou alguns cometem o erro de se enfiar a cara nas escrituras. Erro? Cair com a cara nas escrituras, pastor? O senhor está bem? Está passando bem, pastor? Hoje? Não. Estou bem, graças a Deus. A cara nas escrituras e o joelho não está no chão. E eu estava conversando hoje, eu peguei carona com o pastor Anselmo, ele me deixou ali. E a gente estava conversando ali e tal, e ele falando assim, quem estuda teologia e quem tem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo, é a pior coisa que a pessoa pode fazer, porque é pior do que um psicólogo ateu, é pior do que qualquer outra coisa. A pessoa usa daquilo, eu conheço pessoas assim. O próprio Jô Soares mesmo, ele não sei, tem um episódio muito aconteceu na época, viralizou, nem existia essa palavra ainda, mas viralizou na época muito. Que ele pega os caras lá da banda e ele vai e pergunta 3 vezes para eles em ocasiões diferentes lá no programa e se eles eram de Jesus, se eles eram uma banda cristã e tal, e houve uma distorção ali e tal, aí ele fala assim, por que você está perguntando tanto pra gente assim? Aí ele fala assim, não, porque vocês fizeram igual Pedro, negou Jesus 3 vezes. Não sei quem lembra desse fato. E ele fez isso. E como que ele sabia que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque ele leu. Ele leu a Bíblia toda, inclusive. Ele leu a Bíblia toda. E aí, ou seja, ter o conhecimento das Escrituras, mas sem o Espírito Santo, que é sem oração, que é sem intimidade, é igual um pássaro tentar voar com uma asa só. Você já viu um pássaro voar com a asa só? Você já perguntou para um pássaro qual é a asa dele mais importante?
Tem gente que o negócio tá mirrado, viu, você, né? Uma asa só, pergunta pra ele, escuta, senhor, até pra galinha. Não, você não precisa ter asa, você não voa. Qual é a asa mais importante de um pássaro? A direita ou a esquerda? Então, nós usamos, às vezes tem pessoas que têm as armas, mas usa mal. Aliás, não sabe usar. O conhecimento das Escrituras não é para a gente virar juiz da obra. Não é para a gente pegar a palavra de Deus e descer na cabeça dos outros, como nos anos 90, isso era muito frequente, as pessoas pegavam a Bíblia e quem era diferente, havia uma religiosidade monstruosa. E a pregação era que você vai para o inferno. Você está assim, você vai para o inferno, você é um desgraçado, isso. Era um peso. Você pregar e dizer para as pessoas que elas vão para o inferno sem apontar a solução, não é solução. Você está caminhando para o inferno, mas tem Jesus. Ele é a pedra de escape. Ele é a nossa salvação. Inclusive eu também ia para lá. Mas ele derramou o seu sangue na cruz e me livrou daquilo que me era mortal, me livrou da condenação eterna, e ele quer te livrar também. O que é isso? É a pregação de mostrar o perigo, mas mostrar que existe misericórdia. Tá entendendo? Nem sei porque eu caí nesse. Eu ia pregar Jesus sobre a verdadeira luta. Mas é mim. Misericórdia. O que Jesus disse para os fariseus? Misericórdia quero e não sacrifício. Olha, vai ganhar outro doce. O menino tá afiadinho, hein, você vê? Mas não se infla não, viu? É o Espírito Santo. Não fica assim lá em cima não, fica lá embaixo. E ainda depois, no outro, mais para frente, ele ainda acrescenta e desce mais o porrete nos fariseus. Para dizer, se vocês soubessem o que eu disse, quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado os inocentes. Jesus era desbocado, né? Era desbocado. Falar para os outros que eles tinham condenado os inocentes. A nossa verdadeira luta, o nosso verdadeiro combate, não tem o título do Tropa de Elite? Agora o inimigo é outro. O inimigo é outro, meu filho. A coisa que o diabo mais quer fazer no meio da guerra é trazer confusão. E confundir, sabe? Trazer aquela confusão de modo que ninguém consiga discernir, nem perceber. Não sei se você já viu na selva, na África, quando vem um inimigo, os dois, dois predadores brigando por uma presa. Já viu essa ocasião? Dois predadores brigando por uma presa, brigando ali, e um briga. Aí eles soltam a presa e começam a brigar entre si. Chega outro predador, pega a presa e vai embora. Já viu isso? É o que muitas vezes acontece. Tem um filme, eu já tô cheio das artes na cabeça. Tem um filme chamado Vendedor de Armas. É um filme sensacional. Já assistiu? Vendedor de Armas. É exatamente o nome que você pode dar também pro diabo. É o vendedor de armas. Ele vende a arma, deixa o circo pegando fogo e fica só de longe, assim, observando. Já viu o filme do Batman, o segundo, Cavaleiro das Trevas? Ele mostra e aí tem uma frase que o Coringa fala. Ele diz assim, na verdade não é o Coringa que fala, é o policial que fala, Gordon. E ele fala, ele não quer, o objetivo dele não é dinheiro, poder, fama, ser reconhecido, não. Ele só quer ver o circo pegar fogo. É o agente do caos.
O diabo é exatamente isso. O quanto ele quiser, o quanto ele puder fazer o circo pegar fogo na tua casa, ele vai fazer. Quem dá a brecha? Quem vai ser a pessoa que vai dar essa brecha? Você. Nós podemos dar a brecha ou não. Ou deixar a brecha fechada. Não tem brecha aqui na minha casa. Você vai embora. E aí a gente observa que tem alguns erros no meio da guerra que são fatais e em ocasiões, determinadas ocasiões, ela pode trazer danos irreversíveis. Alguns danos são irreversíveis. Por exemplo, Davi foi um homem e até as mulheres diziam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Era assim ou não era? E aí Davi, quando foi rei e conquistou reinos e tal, e expandiu o reino de Israel e tal, e foi até que chegou o momento que ele venceu batalhas, venceu gigantes, mas perdeu por uma mulher. Não por uma mulher, mas entendeu, né? Perdeu a guerra de um outro jeito. E Deus perdoou Davi? Deus perdoou Davi por causa do adultério? Perdoou. Mas a vida de Davi nunca mais foi a mesma. A vida de Davi nunca mais foi a mesma depois daquilo. Primeiro veio a morte do seu filho Amnon, depois veio a morte de Absalão, o primeiro filho dele, que era o primeiro filho com Batseba, também morreu. Depois lá Adonias se levantou, fez um motim lá e já queria ficar rei no lugar de Salomão. Ou seja, acabou a paz na casa. Ele teve que fugir, o rei teve que fugir do próprio reino, fugir do filho. Então ele foi perdoado, mas a vida dele nunca mais foi a mesma. Por quê? Consequências do pecado. E se tem uma arma que o diabo quer usar na vida do crente, é concessão para pecado. É uma contaminação, é um espião. Sabe, não sei se já assistiram o filme... Tem um espião e ninguém sabe, parece que ele é da equipe, né? Tá todo mundo ali e tal. Fala, nossa, esse cara... Até que chega o momento que aquele espião dá uma punhalada pelas costas e todo mundo fica desbocado. Falando, meu Deus, de onde que ele saiu? Já estava lá no meio. O pecado é o destruidor. Muitas vezes entra de forma sorrateira. E aí as pessoas vão dando concessão, não tem nada demais, esse orgulho, não, esse aqui, não tem nada demais, essa fofoca, essa maledicência, não tem nada demais, eu não estou me deitando com ninguém, eu só estou ali flertando, os olhares, os gestos, as fotos no Facebook. Não é assim? Não é com o dedo na boca? Não é assim que posta? As pessoas, deixa eu até fazer assim. Levanta o pé assim. Nem sei por que levanta o pé, né? Levanta o pé. Aí não faz biquinho nada, mas faz aquela cara assim. Não faz? Aí você faz. Não, agora eu tô brincando, mas tem coisas que eu olho, eu falo assim: sangue de Jesus, sai capeta. Não, e detalhe, não é de ímpio não, porque do ímpio o ímpio você já sabe, já está na mão do capeta mesmo. O problema é dos crentes, pessoas que vão e que dizem que professam a fé e que tal, a pessoa vai lá, posta o negócio com o decote. Gente, eu percebo às vezes, eu já contei isso até pro Flávio esse dia, ele estava lá em casa. Aí eu falei, né, eu comentei assim, falei, às vezes tem pessoas mulheres, homem também,
E tá lá a pessoa super discreta, sabe? Sempre vestiu as roupas, sabe? Mulher não precisa ser cafona, mas, né? Eu acho que a nudez, o seu corpo tem que mostrar para o seu marido. O homem também. Simples assim. Aí a pessoa vai, resolve fazer academia. Qual é o ambiente lá da academia? Prostituição. Aí, um belo dia, posta um stories lá. O story já com decote, com a camiseta, com a calça de academia, com as marcando as coisas tudo aparecendo. De um dia para o outro. Por que a pessoa não entende? Nossa, mas a pessoa era tão assim, por que aconteceu? Mover espiritual, o ambiente espiritual não discerniu. A pessoa vai lá no ambiente da empresa, a pessoa super tranquila, trabalha e tal. De repente vai lá, o ambiente, de repente começa, volta de casa. Ai, porque o meu chefe, porque isso, porque aquilo outro. Ai, eu acho que não sei o que, fulano faz o serviço mal. Não sei o quê. Que ambiente que tem lá no trabalho? Vamos ver se alguém suspeita. Ô, Lulu. O Lulu vai ser o premiado dessa noite. Mas sem Flávio. Lá embaixo. Ambiente de fofoca, o ambiente. Então tem danos que são irreversíveis e por isso que nós precisamos prestar muita atenção. Muita atenção. E aí tem alguns erros no meio da guerra que são assim, a gente precisa prestar muita atenção. Um dos principais erros é lutar sozinho. Lutar sozinho é uma coisa assim que ninguém... Normalmente, como pastor, eu sou pastor de Constituição há 6 anos, mas o ofício já exerce há muitos anos já, que a gente sempre acompanhou vidas. E normalmente as pessoas vêm contar as coisas para nós quando já perdeu a guerra. Sabe aquela história, em vez de confessar a tentação, confessa o pecado? Quando vem confessar o pecado, quem foi que ganhou a guerra? Irmão, eu sei que é duro falar isso, mas quando a pessoa vem confessar o pecado, quem foi que ganhou essa guerra? Essa batalha? Foi o diabo. Nossa, então significa que a vida da pessoa acabou. Não, eu não estou falando isso. Tem arrependimento, tem fruto, tem. O Senhor restaura, renova, santifica, e glória a Deus, é maravilhoso, tem. Só que o problema é que não poderia ter chegado, não deveria, nem precisava chegar nesse estado. Por quê? Porque lutou sozinho. O problema de muitos de nós é que nós lutamos sozinhos muitas guerras nossas. Vem contar quando já apanhou muito. Sabe, apanhou muito. E ainda tem gente que nessa altura do campeonato, eu já fiz de tudo, agora só falta orar, só me resta orar. Nossa. Nós não podemos, eu não conto minhas coisas para ninguém, eu não gosto de contar. Ô irmão, em nome de Jesus, tenha maturidade. Vai ficar com a soberba, com orgulho até quando? Deus te chamou para ficar em corpo, então Ele te chamou para você andar na comunhão, e não precisa contar para meio mundo não. Escolhe, irmão, estou passando essa situação, ora junto comigo, me ajuda em oração. Está entendendo? Está entendendo? Vocês estão entendendo? Mas não, não, eu vou porque eu consigo, porque o Senhor me chamou. Tá. O apóstolo Paulo, que era apóstolo, falava, orai
no desse texto, na continuidade dele, ele vai fazer: orai com toda súplica, e orai por mim também. O apóstolo Paulo pedindo oração. Orai por mim também. E ele contava ainda as lutas, as situações que ele viveu. Em 2 Coríntios, ele conta para os coríntios, tem uma lista enorme, em naufrágios, em açoites, uma quarentena menos um, fustigada com vara, em nudez. Ele conta todas as coisas que ele passou. E a gente muitas vezes quer, esse é um dos principais erros, é lutar sozinho. Eu não estou falando que tudo você tem que correr, mas, irmãos, tá vendo que o negócio está apertando, meu? Já demorou de chamar gente para guerrear com você. O segundo erro é confundir quem é o inimigo. Confundir quem é o inimigo. Já viu em alguns filmes de guerra, o inimigo se fantasia e se mistura no meio do povo? Já viu o filme de Troia? O filme Troia? A famosa e conhecida história do cavalo de Troia. Lembra dessa história? Os gregos vão lá e enviam um cavalo. Não, é o contrário, né? Os gregos enviam o cavalo de Troia. Tá certo. E envia como o quê? Um presente. Olha se não é. Esses são nossos amigos. Então, a confusão, o inimigo quer fazer isso conosco. Para que muitas vezes você ache, não, meu inimigo, poxa, toda hora viu o pastor fica pegando no meu pé. Meu inimigo é o pastor, que toda hora fica enchendo meu saco. O Tiago vai olhar e vai falar assim: poxa, de novo o pastor vem falar que esse negócio de pra eu ganhar dinheiro, pra eu não sei o quê, toda hora pegando no meu pé. Aí o Lucas chega, aí eu junto com o Lucas e fala: o pastor fica pegando no seu pé? Aí o Lucas fala pro Tiago: mano, toda vez ele fica pegando no meu pé, me deixa vermelho nos cultos e fica falando de mim nos cultos. Aí junto com o Tiago fala assim: é mesmo. Aí o diabo nunca vem da nossa cabeça essas coisas. O inimigo lança setas. Às vezes tem coisas que acontecem no ambiente de casamento, por exemplo, que acontece o seguinte. Vou citar um exemplo assim bem clássico. Quem aqui nunca, o pastor foi pregando, ou eu, ou a pastora, e começa a ministrar, aí fala de um assunto específico, aí você fala: lá, não falei? Lá, o pastor e a pastora estão falando a conversa que a gente teve lá em cima na salinha. Não falei? O Flávio, lembra de uma vez que eu me conversando com você um assunto, nem lembro o que era. Aí, eu não estava no dia, você veio no sábado, o Fauner estava ministrando, lembra disso? Aí o Fauner veio, começou a ministrar e tal, não sei o quê. O Flávio já logo: poxa, mano, pastor Mosé Polvinho já foi contar meus B.O. pro Fauner já. Foi assim, não foi? Pastor Mosé Polvinho, mano, não vou contar mais nada pra ele. Mano, pensar que esse pastor é a maior firmeza, já tá contando os bagulho pros outros já. Aí tá. E eu nem sabendo da história, hein? Só pra você ter uma ideia. Já tava no rolo. Aí ele foi na casa de um amigo, né? O amigo foi e contou sobre o mesmo assunto, não foi? Olha, já tá me desmentindo aí, ó. Não, foi essa história que você me contou. Aí eu sei que ele foi lá e aí conversou sobre o mesmo assunto. Aí foi que a hora que o Espírito Santo me salvou, entendeu? Aí falou: não é o pastor que é Zé Polvinho, não. É o Espírito Santo que é cagoeta, fica contando os negócios. Fica contando os meus negócios pros outros.
Que ele é mesmo, viu? Ele conta as coisas. Contava as coisas. A Sara orando lá, minha mãe não entende. Aí a Gisele orando lá, viu a Sara falando isso. Quem mostrou? O Espírito Santo. Tô falando no bom sentido, tá? O senhor conta as mesmas coisas. Ah, olha, poxa, aí depois a oração foi: Espírito Santo, não conta mais nada pra minha mãe, não? Até onde você sabe, né? O fato de ele não estar falando nada, sua mãe não ter falado nada, não significa que ele não conta. Mas o nosso inimigo não é a pessoa. Nosso inimigo não é nem de carne e osso. E a principal estratégia dele é, às vezes, confundir, né? Mudar o foco, distrair. Sabe o que trazer aquela distração no meio da guerra? E traz aquela distração e distrai as pessoas a ponto delas se degladiarem entre si. E muitas vezes tem casamento que as pessoas ficam até sem se falar, dormem em camas separadas, e o inimigo é que está ganhando. Então, esse é um dos principais erros, é se confundir no meio da guerra e achar que o outro é o teu inimigo. Não, o inimigo só tem... continua o mesmo. Continua o mesmo. E a terceira é a desistência e o abandono do chamado. Uma das principais... Sabe, uma ilusão, assim, eu já ouvi isso dezenas de vezes. A pessoa fala assim: não, eu vou largar o chamado porque a guerra está apertando, eu vou ficar com meu marido, eu vou ficar com não sei quem, eu vou ficar lá na minha casa e não vou mais para a igreja, só vou assistir o culto, eu só vou ouvir a palavra. E não vou mais fazer chamado, não vou fazer mais nada, ministério, essas coisas, deixa para lá. E alguns até se ocupam, eu vou fazer minha faculdade, eu vou me especializar, eu vou, né? E eu não tenho mais tempo para isso. E a luta vai acabar na minha vida. A luta vai acabar na minha vida. Não, eu vou abandonar, eu vou fazer isso porque aí o diabo vai parar de ficar me apurrinhando, as lutas vão acabar, as guerras. Você só está fazendo aquilo que ele já quer. Reino de Deus não é lugar para desistente, não, meu filho. Mas a prova está doendo, Jeová. Mas não tem lugar para desistentes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer, comerá do maná escondido. Aquele que vencer, farei baluarte, coluna no baluarte do meu Deus. Aquele que conhecer, eu o apresentarei diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. É aquele que vencer. Mas é um teste de competição? Não tem nada de teste de competição. Eu quero chegar primeiro que o Tiago. Não, eu chego primeiro lá no reino de Deus. Eu vou chegar primeiro. Não tem teste de competição. É aquele que perseverar até o fim. Se todos aqui perseverarem até o fim, todos são vencedores. Segundo a ótica de Jesus. Segundo aquilo que o próprio Jesus disse. Foi ele que escreveu aquelas cartas para a igreja. Então, nós precisamos entender que a desistência não é uma opção na nossa vida. A desistência é abandono da guerra, é abandono, é voltar atrás, é abandonar o campo de batalha. Nós somos os únicos que entramos no campo de batalha já com o placar definido e já com a vitória ganha. Porque quem nos colocou na guerra, quem nos permitiu que enfrentássemos determinadas guerras, é o mesmo que já está pronto para nos dar vitória.
Amém? Então abandono não é uma opção. Desistência não é uma opção. Pois quem nos colocou na guerra, quem nos permitiu, quem nos deu a armadura, falou aqui a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes contra as ciladas do inimigo. Então se revista da armadura de Deus. Se coloque de pé na presença do Senhor. Fique firme na presença de Deus. Tenha postura diante da guerra. Não abra concessões. Não, eu vou negociar com o inimigo porque o negócio está tão assim. Tem gente que negocia com o inimigo. Não negocie. Não negocie os seus princípios. Não negocie nada daquilo que Deus te deu. Quem te colocou no meio da guerra é poderoso. É Ele quem vai na nossa frente. Lembre-se disso. Ele nos manda revestir da armadura, que é uma armadura espiritual. E na nossa frente, nós precisamos entender que o Senhor manda anjos. Você sabia disso? Que o Senhor manda anjos e que as guerras que nós enfrentamos... alguém aqui já enfrentou demônio no mano a mano? Já? Já? Nós oramos e que... Lembra de Daniel? Daniel. Ele orava e quem foi enfrentar lá o principado, ele orava, ele estava na posição dele. Quem foi enfrentar só quem lê Bíblia. Quem foi enfrentar o principado, o demônio da Pérsia? Foi o arcanjo, não foi? Foi o arcanjo. Foi um. Deus enviou o mensageiro e enviou também o arcanjo para enfrentar. Deus envia e dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? Para quê? Para guerrear as nossas guerras. Deus dá ordem. Há uma guerra espiritual exatamente nesse momento. Todas as vezes que uma palavra é ministrada, tem guerra. Para que você não ouça, para que você não receba. Para que ninguém receba. Para que ninguém esteja atento. Eu já vi casos de gente ficar... Já viu? Gente ficar endemoniada. Acontecer possessão demoníaca no meio da palavra. Tamanha é a guerra espiritual. Porque às vezes é liberada uma palavra e aquela palavra traz libertação e cura e a pessoa ficou endemoniada. Então nós precisamos entender que desistência, diga assim, desistência não é uma opção no campo de batalha, no meio da guerra. Amém? Amém, Tiago? Amém, Tiago? Tá com tanto frio assim? Só os óculos tá para fora. Não é uma opção. Não desista. Ser forte e corajoso. O que o Senhor diz para Josué? Ser forte e corajoso. E se tem, nós temos armas, não temos? Se as armas existem, ela é para ser usada. Se tem arma, é para ser usada. Não tem o capacete da salvação? Não tem? Tem a couraça da justiça, tem o escudo da fé. O escudo, olha só que interessante. O escudo da fé é para quê? Para apagar o quê? O escudo da fé é para apagar o quê? Tem que interagir com vocês, senão vocês dormem. O escudo da fé é para apagar o quê? O que o inimigo manda. É a arma que o inimigo lança contra mim, o escudo da fé. Para que você acha que é esses dardos inflamados?
É só prestar atenção no que está escrito. Olha aqui. Pois estáis, 14. Efésios 6,14. Estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se o escudo é da fé, para que o inimigo lança esses dardos? Vamos, Sara, me ajuda aqui a pregar também. Se o escudo é da fé, Sara, os dardos inflamados do maligno é para quê? Sim. Mas para trazer o quê na vida da pessoa? Incredulidade. Para minar a fé, sabe? A pessoa fica tanto ali recebendo, bombardeada, uma assolação na mente. E aí, o que acontece? A fé começa a ser abalada. Mas a nossa fé não será abalada em nome de Jesus, porque nós estamos revestidos da armadura de Deus. Você está revestido da armadura de Deus? Amém? Então, nós temos o escudo da fé, que nós apagamos todo o dardo inflamado do maligno, porque a fé, ela vem pela palavra, e nós temos uma palavra que nos guarda e nos dá a fé para ter este escudo, para anular todos os dardos inflamados de Satanás e seus demônios. Amém? E tem espada. Se tem espada, meu filho, espada não é para ficar brincando de... Espada tem lâmina? Tem? O que a lâmina faz? Espada não é para você brigar com ninguém, não, de pegar a Bíblia e dar na cabeça das pessoas. Pegar a Bíblia e dar na cabeça do Lucas. Lucas, entende isso aqui, meu. Ô, Nilda, você para na cabeça da Nilda. Não. É a espada do Espírito para... Se ela tem um corte, então, o que é a espada do Espírito? Você vê que uma coisa está ligada à outra. O que a palavra diz? Que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. O que você acha que o Espírito vai ministrar no nosso coração? Ele vai ministrar o que a palavra nos diz, aquilo que nos dá o entendimento da sua palavra, porque a palavra é que nos liberta. Irmão, as pessoas, no mundo moderno, as pessoas podem inventar o que for nas igrejas. Pode inventar as modas, pode pintar a parede, não tenho nada contra. Eu falo isso às vezes, é porque pode ter as luzes, pode ter? Pode. Pode ter o vídeo, a melhor aparelhagem? Pode. Deve ter. Melhores cadeiras, melhor piso, melhor tudo? Pode. Mas e se não tiver a palavra de Deus e nem o Espírito? Faz alguma diferença? Não. Pode ser uma palestra, um code, qualquer coisa, menos um culto. Porque o culto só existe se o Espírito Santo está presente, se ele se manifesta. Então, pode ter tudo isso, mas irmão, pode ter as coisas, o pessoal faz as coisas modernas, mas muitas vezes não falta a palavra. É ler o texto como nós lemos e explicar e dar um entendimento e ministrar aquilo que o Espírito tem para a igreja. Não é aquilo que eu acho. Ainda eu estava orando hoje e chegou Efésios 6:10. Eu nem questionei. Eu já ministrei essa palavra, mas eu vou questionar. E aí, ao longo do dia, foi trazendo algumas coisas. Foi trazendo.
É ministrar o texto, é pegar, ler a Bíblia, é trazer aquilo que o Espírito deseja para a igreja, para alinhar, para fortalecer, para levantar, para animar, para renovar, para despertar a igreja. Por quê? Porque precisa da palavra e precisa do Espírito que dá o entendimento, abre o entendimento. Então, existem armas e elas precisam ser usadas. Amém? Olha só, oração, além dessas armas, ele vai falar, ele bate, fala bem frequentemente falando a respeito tomar o capacete e tal, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, tal, ele fala. Só que não é oração eficaz. Senhor, abençoa todo mundo. Isso é uma oração eficaz? Abençoa todo mundo que está aqui. Que oração? Qual é o objetivo? Abençoa o quê? Abençoa com o quê? É igual eu falei esses dias. Senhor, perdoa os meus pecados. Na hora de cometer, a gente sabe muito bem o que a gente fez, não sabe? E na hora de pedir perdão é genérico? Não. A oração, ela precisa ser eficaz. O Davi no Salmo 51, você lembra da oração que ele faz? Senhor, na verdade é um outro salmo que ele corrobora com esse. Na mesma ocasião ele fala, enquanto me calei, os meus ossos secaram. Aí no Salmo 51 ele fala assim, Senhor, cria em mim, me dá a alegria da salvação. Até isso ele perdeu. Cria em mim um espírito inabalável. Então foi uma oração eficaz. A oração, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser direcionada, ela cumpre um objetivo quando eu oro. Então, o Salmo 18:4, o que fala? Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. O que ele está descrevendo aqui? No português, no popularzão. O que ele está falando, Flávio? A chapa está esquentando. O bicho está pegando para o meu lado. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Ele está descrevendo o que está acontecendo. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quando Daniel faz a oração intercessória para o povo, ele detalha: Senhor, nós pecamos contra ti. Neemias, quando ele vai lá no capítulo 1 de Neemias, ele faz oração antes de ir conversar com o rei. Ele chora, ele jejua, ele clama: Senhor, nós pecamos, nós abandonamos os seus mandamentos. Nós adoramos outros deuses, nós nos voltamos, viramos as costas para o Senhor. E ele começa a orar e detalhar, ou seja, a oração eficaz. E quando ele vai diante do rei, ele quebranta o seu coração. Quando ele vai diante do rei, o que é que acontece? O rei vai e dá as cartas para ele, e ele não vai lá para Jerusalém para reconstruir os muros? Vai ou não vai? Deus ouviu a oração dele? Atendeu ao clamor de Neemias? Atendeu ou não atendeu? Atendeu. Quando Moisés, Moisés clama, lembra que Deus queria acabar com o povo? Quando eles pecaram feio lá. E o que Deus fala para Moisés?
o seguinte, vou acabar com todo mundo, meu. E aí ele se acendeu com esse povo. Eu começo com você. Começo com você, esse povo fica pelo deserto. Eu começo com eu e você só. E vamos o seguinte, provavelmente Josué ia junto também, porque Josué estava perto do monte, fiel. E começo com você, descendência, glória a Deus, e glória a mim mesmo, e vamos embora. Né? Se fosse alguns pastores, falassem, é mesmo, Senhor. Não aguento mais esse povo. Vamos começar. Essa é uma proposta. Moisés intercede pelo povo. Moisés ora. E parece que até Moisés está pregando para o próprio Deus. Meio suspeito, né? Que Moisés fala, Senhor, não faça isso. O que o povo lá vai dizer a respeito do Senhor, que o Senhor matou o povo no deserto? Dos teus feitos. Tirou o povo do Egito para matar no deserto agora. Oração eficaz. Senhor, em nome de Jesus, toda vez que eu vou conversar com a minha esposa ou com o meu marido a respeito de tal assunto, assim, a gente briga. Espírito Santo trabalha no coração do meu marido. Aquele príncipe que eu pensei que era príncipe, é verde igual, ficou verde. Igual o Shrek, solta pum, arrota, faz tudo isso. É corintiano, tem uns aí no meio, Deus vai converter o coração. Mas oração eficaz, é isso que faz a diferença. Você orar, Deus sabe. Ai, para que eu vou orar se Deus já sabe? Já me fizeram essa pergunta, já? Ouviu essa? Para que eu vou orar se Deus já sabe? Deus sabe mesmo, mas é você que precisa se relacionar. Você é que precisa se relacionar. Você é que precisa erguer a tua voz. Você é que precisa gastar tempo. Se fosse assim, então, depois de um tempo de casamento, vamos trazer para o casamento. Tem coisas que... É igual aquela frase, tão famosa frase. Isso é frase de homem. A esposa fala, amor, eu tô indo, tal, te amo. Tá bom, tchau. E por que você não disse que me ama? Meu marido não disse que me ama. Mas você já sabe que eu te amo. Por que eu preciso ficar dizendo? O Espírito Santo quer se relacionar conosco através da oração. Só tem esse jeito, irmão. Não adianta... não, ele vai fazer download das minhas memórias. Vou fazer oração por estoque, deixar lá na nuvem, e o Senhor vai ouvindo lá. Vai baixando, fazendo os downloads da minha oração e vai ouvindo. Não, irmão, é relacionamento. É oração, é joelho no chão. E vai ter dias que vai ter quebrantamento, vai ter que ter choro, vai ter que ter, o reconhecimento, porque a presença constrange o nosso coração. Porque você reconhecer e dizer como o próprio Neemias chorou e clamou ao Senhor por reconhecer a pobreza em que eles se encontravam, reconhecer que o povo na verdade estava naquela condição lá em Jerusalém por causa deles mesmos. E muitas vezes vai ser necessário eu e você reconhecermos, chorarmos. Muitas vezes não vai ter motivo, mas a presença vai constranger um Deus tão grandioso se manifestar ali no meu cantinho, na minha vida. E você vai se deparar com um Deus tão grandioso e você tão humildinho, tão pequenininho. O constrangimento de uma cruz que era para eu estar lá. O constrangimento de que eu recebi tantas coisas mesmo não merecendo-as. O constrangimento que Deus me usa é pela sua misericórdia, pela sua graça, que não era para eu nem você. Sabe esse constrangimento, esse entendimento?
Às vezes a gente fica meio ensimesmado de achar, não, porque eu sou a autoridade, eu sou... Ah, irmão, menos. Eu conquistei a minha... Ah, menos. Eu fiz isso, eu eduquei, menos, mas bem menos. Que ele cresça, que eu diminua, e ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. Entendeu? Menos. Na oração tem que ter isso. Pode reparar na Bíblia, em todos os homens, grandes homens e mulheres de Deus que Deus entregou e colocou em posições e exaltou e abençoou. Veja se não tem humildade, súplica e quebrantamento. Aquela oração, aquela conversa, para mim, uma das melhores conversas, um dos melhores diálogos é o diálogo de Abraão e com Deus. Fala se aquilo não é sensacional. A conversa de Abraão com Deus para livrar Ló lá de Sodoma e Gomorra, lembra? Não, mas se tiver 100, o senhor se livre, assim pouparia por amor do 100? Sim. Ó, não se ire, Senhor, mas só essa vez eu vou perguntar. E se tiver 50? E se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, não se ire, Senhor, só dessa vez, Senhor, não se ire. E Deus foi dando corda. Foi dando ou não foi dando? Foi dando corda. Eu já sei, Abraão, o que você quer, mas eu vou continuar conversando. Nosso papo aqui está tão bom. Eu vou continuar conversando com você. Por amor dos 10, eu livro. E Deus foi dando corda para Abraão. O problema é que tem alguns e Deus acaba dando, Deus dá corda, né? A gente tem que só tomar cuidado para a gente não se enforcar nessa corda. Porque às vezes a liberdade que nós temos hoje no Evangelho, a liberdade do Espírito que nós temos, muitas vezes nós devemos prestar muita atenção para não virar libertinagem. Não virar, sabe, o farol está aberto, mas eu passo assim meio, passo no farol vermelho e faço tudo que não deve, mas eu tenho liberdade. Cuidado. A comunhão, irmão, a comunhão é uma das principais no quesito que eu falo de cooperação. Vamos nos colocar de pé. No quesito de cooperação. Sabe cooperar um com os outros? Quando Jesus envia os 70 lá, ele via de um em um? Não, de dois em dois. O que a Eclesiastes vai dizer? É bom que ande em dois, porque se um cair o outro, levanta. Então, em nome de Jesus, comunhão. Você não está sozinho. O Elias, uma das principais estratégias do diabo é querer isolar as pessoas. Quem nunca, no momento que há o pecado cometido, qual é uma das principais coisas? Você vai lá, o que menos as pessoas querem é ir para a igreja quando pecam. É assim ou não é? Ah, não vou lá. Assolação, acusação na mente, você vai fazer o que lá? O que aconteceu quando o Elias recebe aquela palavra de ameaça de Jezabel e ele vai lá para o deserto, depois vai para dentro da caverna. E ele, na cabeça dele, ele pensou que ele estava sozinho. Pensou ou não pensou? Só eu soube dos profetas, não sei o quê. E aí Deus vai dar uma notícia. News. E diz assim, você vai ainda ungir 2 reis.
ainda vai ungir um profeta no teu lugar. E ainda tem 7.000 joelhos. 7.000 é gente pra caramba, né? 7.000 joelhos que eu conservei, que não se dobraram a Baal e nem beijaram. Então, por que ele disse isso? Porque, em outras palavras, você na sua cabeça, diante da ameaça que você recebeu, você pensa que você está sozinho, mas eu conservei, o Senhor disse para ele, eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, você acha que essa luta é exclusiva sua e que você está sozinho? Eu quero te dizer, você não está sozinho. Irmão, você tem igreja que ora por você. Você tem irmãos que oram por você. Amém? E na boa, tem gente que quer dar uma de durão, mas é bom a gente ser cuidado. É bom a gente ser amado. Ou é bom a gente ser amado? Ou é bom a gente... Não. É bom a gente ser odiado? É bom ser odiado? É bom ser amado ou odiado? Ah, mas Jesus disse que seremos odiados uns... é cansativo, tem horas. O fato de Jesus dizer que nós seríamos odiados não significa que é bom. Significa que a gente vai ter que passar. É bom ser amado, é bom ser cuidado. É bom você ter alguém que se preocupa, que ora por você. É comunhão, é corpo de Cristo, irmão. Amém? E Deus quer usar você, um agente aqui, todo mundo, um cuidando um dos outros. Faz parte, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, isso é corpo de Cristo. Amém? Nós vamos nos cuidando, nós vamos, fulano de tal, pastor, às vezes tem pessoas que vêm, pastor, e fulano, faz tempo que não vem no culto, fulano tá passando, chegou aquele dia, não veio no tal culto, tá passando situação assim, tal. Meu, é cuidado. É Deus zelando por você através do corpo de Cristo. Amém? Fecha os teus olhos e exercita a tua arma chamada oração. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos forjou para batalhas. Não desista, o Senhor não te fez para desistir, para ser um desistente. Deus não nos fez para ser bons de começo, mas péssimos de fim, não. Deus te chamou para você começar, para você dar início, dar o start nesse casamento e você terminar em nome de Jesus, segundo o propósito do Senhor. Deus te criou e te fez para você dar início a esse ministério e para você entregar somente quando for a hora de entregar e você preparar, o Senhor preparar alguém vai ficar no teu lugar e você vai começar um outro propósito, mas o Senhor não te fez para você começar a desistir, olhar para trás, cair na cilada do diabo. Deus não nos fez para isso. Deus não te fez para ficar dando ouvido para a voz do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, sabedores de que o Senhor não nos fez para desistir, para dar ouvido para a voz do inimigo. Nós, em nome de Jesus, nos colocamos na posição de batalha, sabendo que a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra ninguém de carne e osso, é contra forças espirituais. Então nesta hora, Senhor, nos faz firmes na tua presença, nos dá vigilância, nos faz, Espírito Santo de Deus, discernir os ambientes que nós entramos, que nós saímos, nos faz discernir a palavra que sai da boca das pessoas, nos faz discernir, Senhor, muitas
vezes o mover espiritual, que nós muitas vezes estamos entrando ali, e muitas vezes que Ele nos movemos em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, entendimento, nos dá, Espírito Santo, discernimento, nos faz estar sóbrios diante das lutas. Tira toda embriaguez, toda embriaguez no meio das lutas, no meio das dores, em nome de Jesus. Embriaguez espiritual.